Em julho, o Canal da Mancha vive uma cena inédita. 130 navios espanhóis formam uma cidade flutuante no horizonte, com galeões cheios de canhões de bronze e 30.000 soldados e marinheiros. Esta é a Armada Espanhola, o plano de Filipe II para derrotar a Inglaterra protestante e restaurar o domínio católico na Europa. A frota leva 500 canhões, capaz de destruir fortificações costeiras, e homens suficientes para criar uma cabeça de praia que pode mudar a história. Vigias ingleses percorrem a costa da Cornualha, acendendo fogueiras para avisar Londres sobre a invasão. Navios menores e rápidos da Rainha Elizabeth se preparam para enfrentar a força naval considerada a mais poderosa já reunida. O destino de uma nação está em jogo enquanto duas filosofias navais, as táticas de abordagem espanholas contra a artilharia inglesa, se preparam para se enfrentar em águas que ficarão vermelhas de sangue. Vamos mudar uma coisa. Em vez de Francisco Drake buscar vingança, o Lord Howard e o Ark Royal liderarem a resposta inglesa. Imagine o USS Gerald R. Ford, novo superporta-aviões nuclear dos Estados Unidos, sendo transportado no tempo para enfrentar a frota de Filipe. O que ocorre quando a aviação naval moderna encontra a Era das Velas? Será que um único navio, por mais avançado que seja, pode mudar o rumo da história contra o poderio naval de um império inteiro? Se fosse um confronto naval moderno, com satélites, submarinos e ataques coordenados de porta-aviões, nem haveria luta. O Ford teria total consciência situacional com reconhecimento espacial, dados meteorológicos em tempo real e guerra eletrônica capaz de cegar comunicações inimigas antes que percebessem o ataque. Não é o caso aqui. O Ford está sozinho em 88. Sem satélite GPS, conexões via satélite, navios de reabastecimento ou rede logística moderna, isolado por 4 séculos. Eles vão totalmente às cegas, com inteligência igual. Espanhóis e ingleses tinham reconhecimento visual e navegação básica. Sem apoio, reabastecimento ou plano de extração, a tripulação dependeria de mapas do século XVI navegação celeste e informações de comunicações interceptadas ou reconhecimento visual. O USS Gerald R. Ford representa o auge absoluto da engenharia naval moderna e da projeção de poder. Com 1.106 pés e mais de 100.000 toneladas, esse gigante nuclear transporta cerca de 75 aeronaves e abriga mais de 4.600 marinheiros e aviadores. Os 2 reatores nucleares A e B do navio geram energia suficiente para abastecer uma cidade de 100.000 pessoas. Pessoas conduzem essa enorme embarcação a mais de 30 nós, superando qualquer velocidade de 1588. O convés de voo do Forte cobre 4,5 acres e pode lançar aeronaves a cada 20 segundos com sistemas eletromagnéticos avançados. Uma cadência de tiro que soaria sobrenatural para pessoas do século XVI. O grupo aéreo do porta-aviões geralmente tem 48 FAEF Super Hornets, cada um transportando até 17.750 libras de armamento e voando quase a Mach 1,8. Esses caças possuem canhões Vulcan M6 1A2 de milímetros que disparam 6.000 tiros por minuto. Mísseis Araraim 120, AMRAAM, e várias munições guiadas de precisão, como a Zotadan de 2.000 libras. Com GPS precisa até 5 metros. O navio leva aeronaves E-2 de Hawkeye avançado, com radar capaz de detectar alvos a mais de 550 km. Oferece uma consciência do campo de batalha além do imaginável no século XVI. O Ford também possui aeronaves EA-18G Growler que bloqueiam comunicações e radares, mas são pouco eficazes contra a tecnologia de 1588, pois a frota espanhola usa sinais visuais, bandeiras e comunicações primitivas. O porta-aviões possui sistemas de defesa, como os canhões Phalanx do CIWS, que disparam 1.500 projéteis de 20 mm por minuto contra ameaças próximas. Mísseis Rolling Airframe Ram e radares avançados capazes de rastrear centenas de alvos ao mesmo tempo. O radar Spiot K-10 do navio tem um alcance superior a 165 milhas e pode guiar armas defensivas com precisão. Isso faria com que os canhões de bronze da armada parecessem relíquias antigas. Cada sistema a bordo reflete séculos de evolução tecnológica além do entendimento da frota espanhola. Vamos analisar o que Ford enfrenta na armada de Filipe II. A frota espanhola consiste em 130 navios organizados em uma formação defensiva em crescente, estendendo-se por 11 quilômetros de uma ponta a outra. No coração dessa formação, navegam os grandes galeões.
Fortalezas flutuantes como o San Martín, nau capitânia do Duque de Medina Sidônia, com 48 canhões e 450 homens, o San Lorenzo e os galeões, que combinam remos e velas, possuem 50 canhões e servem como plataformas móveis de artilharia. Esses navios são o ápice da arquitetura naval do século XVI, feitos de carvalho envelhecido e equipados com canhões de bronze que lançam projéteis de até 23 quilos, disparados a até 500 jardas com boa precisão. A tática espanhola foca em reduzir a distância e abordar navios inimigos, usando mais soldados treinados para dominar no combate corpo a corpo. Cada galeão leva arcabuzeiros com armas de pederneira, piqueteiros com lanças de 18 pés e espadachins habilidosos nas técnicas do aço espanhol, que dominaram campos de batalha europeus. A frota de 30.000 homens reúne alguns dos melhores terços da Espanha, infantaria profissional que conquistou boa parte da Europa e Américas. Seus canhões, embora primitivos hoje, são manuseados por artilheiros experientes que já provaram seu valor no Mediterrâneo e Atlântico. Para a época, a armada foi uma conquista logística inédita. A frota leva 40.000 balas de canhão, 7.000 arcabuzes, 1.000 toneladas de pólvora, além de suprimentos para uma campanha longa. Arquitetos navais espanhóis criaram navios com cascos grossos de carvalho para resistir a impactos e castelos altos para posições elevadas de disparo. A formação em crescente aumenta o poder de fogo defensivo e protege os navios valiosos no centro. A inovação tática que beneficiou a Espanha em batalhas navais anteriores fez desse primeiro contato algo inédito na história naval. Vigias espanhóis, ao observarem o Ford no horizonte, poderiam confundi-lo com uma ilha flutuante por sua grande superestrutura cinza e convés plano, algo diferente de qualquer navio que conheciam. À medida que se aproxima, a escala impressiona. O porta-aviões faz até grandes galeões espanhóis parecerem pequenos, com tamanho e forma antinaturais. A falta de velas intrigaria os comandantes espanhóis, acostumados a interpretar intenções pela configuração das velas e posição ao vento. O Ford inicia sua primeira missão. Super Hornets decolam do convés com rugidos que ecoam quilômetros sobre a água. Motores a jato produzem som sem equivalente no século XVI. Marinheiros espanhóis avistaram pássaros de metal cruzando o céu em velocidades impossíveis, superando qualquer pássaro, objeto em queda ou compreensão humana. O impacto psicológico seria devastador. Muitos marinheiros se ajoelhavam, achando que viam uma intervenção divina ou manifestação demoníaca. O primeiro bombardeio destruiria completamente a compreensão espanhola sobre a própria guerra. As Jedãs caindo de 6.000 metros de altura pareceriam pequenos pontos antes de explodirem com a força de raios concentrados em precisão cirúrgica. O navio San Martín da frota espanhola se desintegraria ao explodirem 900 kg de explosivos em seu casco, lançando madeira e canhões de bronze como chuva mortal sobre navios próximos. A explosão seria vista a 30 km com o som ecoando pela costa inglesa como trovão sobrenatural. Em poucos minutos, a ala aérea do Ford poderia destruir sistematicamente a estrutura de comando da frota. O Duque de Medina, nau capitânia de Sidônia, some em uma bola de fogo que ilumina a formação. Navios de comunicação somem sob ondas com óleo em chamas e destroços de madeira. Capitães espanhóis, treinados em manobras de frota, ficariam isolados e confusos ao ver sua formação se desfazer em caos, enquanto tentam fugir de um inimigo incompreensível e impossível de enfrentar ou escapar. Os canhões espanhóis seriam ineficazes contra a arquitetura naval moderna. Projéteis de bronze, projetados para estilhaçar cascos de madeira, ricocheteariam inofensivamente no aço blindado do Ford, criando chuvas de faíscas, mas sem causar danos significativos. Mesmo com acertos diretos, os artilheiros espanhóis precisariam se aproximar a 100 jardas, entrando no alcance letal das defesas do porta-aviões. Os canhões Phalanx CIWS destruiriam balas inimigas no ar, criando luzes que fariam os marinheiros espanhóis pensarem em forças sobrenaturais. Aqui a situação tática complica e as limitações do Ford passam a importar. O porta-aviões entra em combate com poucos recursos e sem possibilidade de reabastecimento. Cada Super Hornet leva só 8 a 12 bombas guiadas enfrentando 130 navios espanhóis. Mesmo com precisão perfeita, o Ford levaria várias missões para destruir toda a armada. Assim, consumo de combustível, cansaço dos pilotos e esgotamento da munição tornam-se fatores críticos.
A principal vantagem da frota espanhola é sua escala e dispersão. Em formação crescente, as embarcações ocupam 7 milhas do oceano, impedindo o engajamento simultâneo. Enquanto aviões do Ford destroem partes da frota, outras podem escapar ou se reagrupar. Superado o choque inicial, os comandantes espanhóis podem notar que o inimigo, mesmo com habilidades sobrenaturais, tem recursos limitados. O Ford enfrenta desafios de navegação ausentes nos tempos de Forinects Walchedos. O Canal da Mancha teria desafios semelhantes? Correntes traiçoeiras, bancos de areia móveis e clima instável podem ser desafios para embarcações feitas para alto mar. Embora a propulsão nuclear do porta-aviões proporcione autonomia ilimitada, seu calado profundo e tamanho massivo podem limitar a manobrabilidade nas águas relativamente rasas e congestionadas, onde esse confronto ocorreria. Pilotos espanhóis familiarizados com as condições locais poderiam explorar essas limitações geográficas. A matemática logística preocupa. Com eficiência perfeita, o grupo aéreo inicial do Ford poderia destruir cerca de 40 a 50 navios espanhóis na primeira onda de ataques. Isso exigiria vários lançamentos, alto consumo de combustível e munição. Navios espanhóis dispersos pelo ataque inicial teriam que ser caçados individualmente, consumindo mais recursos por alvo. O clima no Canal da Mancha podia impedir voos por dias, permitindo aos espanhóis fugir ou se reagrupar. A manutenção é crucial, pois a aviação naval moderna requer suporte intenso. Cada hora de voo requer várias de manutenção, ferramentas, peças e conhecimento técnico. Com 88 tripulantes, o Ford ficaria sem peças, lubrificantes especiais e eletrônicos. Apesar da usina nuclear operar por décadas sem reabastecimento, os sistemas das aeronaves se degradariam sem manutenção adequada. A vantagem numérica da Espanha traz desafios táticos. Mesmo após ataques devastadores, milhares de soldados e marinheiros espanhóis seguiriam operacionais se algum navio espanhol abordasse o Ford. Improvável devido aos sistemas de defesa atuais. A tripulação do porta-aviões teria que lutar corpo a corpo contra soldados experientes, mesmo com armas modernas oferecendo vantagens. A tripulação do Ford é formada por técnicos e especialistas, não por infantaria treinada para combate de convés. Vamos analisar 3 cenários possíveis desse confronto, cada um destacando aspectos do descompasso tecnológico e suas consequências. Cenário 1. Domínio moderno completo. O Ford executa taticamente perfeito com clima claro e posição ideal. Ataques aéreos destroem rapidamente a cadeia de comando espanhola, eliminando o Duque de Medina Sidônia e líderes antes de reagirem à ameaça. Ondas subsequentes miram metodicamente os maiores galeões, partindo do centro da formação para fora. O moral dos espanhóis desaba ao verem seus navios mais fortes destruídos por ataques inexplicáveis. Em 6 horas, toda a armada está afundada no Canal da Mancha ou foge desordenada para portos espanhóis. Os sobreviventes espanhóis trariam relatos tão incríveis que Filipe II poderia considerá-los mentiras ou punição divina. Cenário 2. Sucesso parcial com complicações. Os ataques aéreos foram devastadores, destruindo 60 a 70 navios espanhóis e causando caos na armada. Porém, o clima piora, impedindo voos por 8 horas e permitindo que os sobreviventes espanhóis se reagrupem. Comandantes espanhóis, mostrando adaptação, dispersam navios e tentam fugir individualmente. A tripulação do Ford precisa caçar embarcações dispersas por centenas de milhas quadradas e lidar com um suprimento de munição cada vez menor, em vez de manter a formação. Entre 30 e 40 navios espanhóis podem escapar com rastros, mudando a visão europeia da guerra naval e acelerando avanços tecnológicos. Cenário 3. Vitória dos piratas com consequências de longo prazo. O Ford destrói a armada, mas usa quase toda a munição e perde várias aeronaves por falhas mecânicas. Sem a infraestrutura do século XXI, isso não se resolve. Apesar da ameaça espanhola ter acabado, o porta-aviões permanece preso no século XVI e suas capacidades se degradam rápido. A tripulação pode ter que se integrar à Inglaterra elizabetana, trazendo avanços científicos capazes de acelerar a revolução científica em séculos, mas também criando paradoxos que podem mudar a história mundial de formas imprevisíveis. As vitórias de Ford têm implicações que superam o sucesso tático imediato. A destruição sobrenatural da armada espanhola mudaria o equilíbrio de poder europeu e os conflitos religiosos da época. A Espanha perdeu a supremacia naval não por inovação inglesa ou táticas superiores,
mas pelo que contemporâneos viam como intervenção divina a favor da Inglaterra protestante. Isso aceleraria o declínio do poder espanhol e a ascensão da dominação marítima inglesa por décadas. O impacto no moral espanhol e no prestígio internacional seria catastrófico. A reputação de Filipe II como monarca dominante da Europa cairia quando soubessem que sua maior frota foi destruída por um só navio armado. Além da compreensão humana, as revelações tecnológicas também teriam consequências dramáticas. Mesmo o contato restrito com tecnologia do século XXI daria a cientistas e engenheiros europeus ideias muito à frente de sua época. O avanço rápido em metalurgia, propulsão, eletrônica e engenharia militar poderia antecipar uma revolução industrial e mudar o rumo do desenvolvimento tecnológico humano. E se tirássemos essas limitações também? E se o Ford mantivesse todo o suporte do século XX e uma inteligência por satélite, munição e apoio logístico ilimitados? Imagine. O porta-aviões usa GPS em tempo real, satélites para dados meteorológicos e mantém comunicação com comandos modernos. Cada JDAM atinge com precisão cirúrgica, cada míssil encontra seu alvo, e navios de suprimentos do futuro reabastecem continuamente os estoques de munição. Nesse contexto, o confronto deixa de ser batalha e vira um extermínio metódico. As aeronaves AT-ID Hawkeye do Ford mapeariam a posição, velocidade e direção de cada navio espanhol com precisão de satélite. Os Super Hornets decolariam em ondas perfeitamente coordenadas, cada aeronave carregando o máximo de armamentos e guiada por sistemas de inteligência que rastreiam até mesmo os marinheiros individuais a bordo dos navios inimigos. A armada espanhola não seria apenas derrotada, seria completamente aniquilada com precisão cirúrgica, sem deixar sobreviventes para levar relatos de volta a Filipe II. O potencial de guerra psicológica se torna igualmente devastador. Com munição ilimitada, o Ford mostrava força atacando só os mastros dos navios espanhóis, deixando as tripulações vivas, mas indefesas. Imagine os marinheiros espanhóis assistindo aos canhões de sua frota sendo destruídos sistematicamente por atacantes invisíveis, seus navios ficando impotentes, mas intactos, forçados à deriva, indefesos, enquanto contemplam as forças sobrenaturais que se alinham contra eles. A confiança naval do Império Espanhol seria tão abalada que Filipe II talvez nunca mais tentasse grandes operações navais. Com sistemas de apoio, o Ford poderia operar por semanas ou meses, não só realizar um ataque devastador. O porta-aviões pode caçar cada embarcação espanhola que tente fugir, garantindo que nenhum navio retorne aos portos. Esse apagão de informações faria Filipe II questionar se suas armadas sumiram nas brumas do Canal da Mancha. Isso pode alterar sua visão estratégica e limitar as ambições navais espanholas por gerações. Qual o veredito final desse confronto entre aviação naval moderna e Era das Velas? O Cuirassier DR Ford provavelmente destruiria a armada espanhola, mas enfrentaria grandes desafios. A superioridade tecnológica pura não supera o poder de fogo, consciência situacional e velocidade decisivas do porta-aviões contra a tecnologia naval do século XVI. No entanto, restrições logísticas, suprimentos limitados de munição e as complexidades operacionais de enfrentar um inimigo disperso por centenas de milhas quadradas impediriam que isso fosse uma vitória fácil, como as comparações de capacidades brutas poderiam sugerir. Mais interessante não é se o Ford ganharia, já que isso é quase certo, mas o que viria depois. Um único navio alterando o curso da história europeia, introduzindo conceitos tecnológicos séculos à frente de seu tempo e potencialmente remodelando toda a trajetória da civilização humana. A vitória seria completa, mas as consequências seriam imensuráveis e imprevisíveis. Como seria se a tripulação do Ford explicasse suas origens para a rainha Elizabeth I? Seriam aliados honrados, presos como espiões ou vistos como campeões sobrenaturais? Como imagina que Filipe II reagiria ao perder sua armada, sendo descrito pelos sobreviventes como intervenção divina? Comente abaixo sua opinião. Se curtiu esse confronto naval impossível, veja também nosso vídeo sobre um batalhão de tanques modernos contra a grande armée de Napoleão em Waterloo. É outro olhar sobre como a evolução tecnológica mudou a guerra. Não se esqueça de se inscrever para mais cenários de história militar que unem pesquisa cuidadosa com especulações fascinantes. Obrigado por assistir.